Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa aqui um vídeo da bancada para a gente falar sobre o sorteio da Sula e da Copa do Brasil que ocorreram ontem, segunda-feira. Os dois no mesmo dia, né? O Libertadores de Sula meio-dia e 3h30 da tarde Copa do Brasil. E o Galo, se for pegar no geral, teve um caminho difícil no geral, né? Ainda mais que o Flamengo dificulta muito. Se eu for fazer uma média do que foi sorteado aí. Tô com o Yuri aqui também e a gente vai comentar um pouquinho do que a gente achou, né? E com o time de hoje do Galo, onde que dá para chegar e planejando reforços, porque todos os jogos são depois da parada do Mundial, né? Então, julho, agosto, que aí a gente vai ter noção de como o time vai chegar, mas a gente vai projetar pelo que tem hoje, né? Até porque a gente também não acredita que cheguem reforços para mudar o patamar do time que está hoje. Mas vamos começar pela Copa Brasil? Galo já pegou o Bucaramanga, né? Bucaramanga é um time de uma cidade relevante da Colômbia, mais para o norte, ali perto da Venezuela. É um time que tem certa torcida também, mas não é um time tradicional colombiano. Ficou em terceiro no grupo do Fortaleza, Colo-Colo e Racing. Ganhou do Racing no El Cilindro e depois perdeu, né? Lá na volta. E perdeu para o Colo-Colo na última rodada. E aí jogou eles para a Sula, né? Eles poderiam ter ido pegar de segundo lugar no grupo deles, mas quem foi o Fortaleza, porque eles perderam do Colo-Colo, que já estava eliminado, né? Mas, e aí, Yuri, o que você achou de pegar o Bucaramanga? Primeiro que a gente não era nem para estar aqui, né? Mas como a gente está, fazer o quê? Pois é. Bom, um salve para quem está assistindo a gente. Vamos pegar o Atlético Bucaramanga nos playoffs da Sula, o que é um jogo desnecessário. São 2 jogos a mais no calendário para um elenco já reduzido. O Bucaramanga fez uma campanha discreta ali no campeonato local deles lá, né? No campeonato colombiano. Assim como o Godoy Cruz, que é o provável adversário, que é o adversário de quem passar desse confronto. Não são adversários que em situações normais assustariam, aí aqueles clichês de sempre, mata-mata, tudo pode acontecer, etc, etc, etc. Mas nessa fase a gente ainda não enfrenta os adversários mais difíceis possíveis. Se a gente dá uma olhada mais no panorama geral, projetando aí, eu acredito que a gente classifique, mas se a gente olhar para para a chave, para o lado da chave onde a gente caiu, nós ainda assim não pegamos, nós pegamos adversários, nós podemos enfrentar adversários difíceis no caminho, caso a gente avance. A gente está até inclusive na chave do próprio Cienciano, que a gente teve dificuldade em casa aí com eles, mas eu não acho que esse é o lado mais difícil da chave, tá? Eu acho que o lado mais difícil da chave ficou do lado de lá. Mas, óbvio, eu espero uma classificação nesse playoff, mas a gente empatou com o Cienciano em casa. Então, assim, é jogo para ficar de olho. Acredito que, assim como eu, boa parte da torcida esteja desconfiada também. E que, pelo menos, essa desconfiança sirva de um ânimo para que a gente não faça um fiasco ainda maior do que já foi não ter classificado em primeiro, né? Foi uma vergonha, já basta, né? E eu acho que tinha gente prometendo vingança ao Cienciano. Eu acho que a gente nem vai enfrentar o Cienciano, caso a gente chegue nas oitavas, nas quartas, na verdade, né? Acho que a gente nem enfrente, porque eu acho que Bolívar e Palestina são times melhores que o Cienciano mesmo. Bolívar, principalmente, até a questão da altitude. É um time bem forte lá. Encerrou a terceiro lugar metendo 4-0 no Cerro Porteño. Então, é um time com valores que tem uma ajuda do Grupo City. Não é considerado um time fixo assim do grupo, mas é um time que tem uma consultoria do Grupo City que já ajuda bastante lá, né? Tem até reforma de sem treinamento. Então, eu acho que pode ser o time mais difícil que a gente vai enfrentar. Eu acho até mais difícil que o Godoy Cruz, que o Bolívar recentemente teve na Libertadores, chegou em quartas de final eliminando o Atlético Paranaense. Se eu não me engano, isso aconteceu. O Godoy Cruz é um time, acho que é de tomba na Argentina e é um time com menos expressão, né, no geral, assim, é um time
pouco expressivo, tem uma torcida menor, mas é uma torcida que comparece. Dificultou para o Grêmio, pode dificultar para a gente, né? Eu acho que a gente está tendo uma ordem, se a gente for ir subindo, que o Bucaramanga eu acho que é mais fácil, se a gente passar, né? A gente vai ter o jogo em casa, na volta. Bucaramanga, acho que você comentou, né? O Bucaramanga do Cárdenas, que jogou no Galo. E depois a gente pode pegar, eu imagino que seja o Bolívar, que eu acho que o Bolívar tem tudo para passar do Palestino e também do Cienciano, que é um jogo complicado, mas eu acho que a gente vai decidir em casa também, porque a gente veio da Sula, eles estão vendo a Libertadores. E depois, aí tem esse fator, né? Pegando o Godoy, a gente decidir na Argentina, né? Por causa da campanha deles ser melhor. E aí pega o Bolívar, que eu acho que seria o terceiro, o mais difícil de todos. E do outro lado da chave vem Mochuque Runa, que, sinceramente, foi a sensação, né? Mas eu acho que, sendo o Vasco ou Independente Del Valle, eu acho que ele tem chance de ser eliminado grande para os dois. Acho que os dois que chegaram ali são favoritos. Ainda mais o Del Valle e a tradição que o Del Valle tem na Sul-Americana, né? Que é um time bicampeão já e bem recente. Que eu acho que pode até ser o time mais difícil. Pode ser o time que chega na semifinal aí, né? O Del Valle. Junto do outro que tá ali embaixo, né? O Huracan. Acho que são os dois times mais fortes para chegar nessa semifinal. Que aí eu acho que complicaria bem. Ainda mais o futebol que o Galo tá jogando hoje. Eu não sei se passa do Bucaramanga, né? Já tô contando com o Del Valle e o Huracan, então é muito isso. E você falou da chave. Do outro lado ficou o Independiente, né? Que fez uma campanha boa na Sul-Americana. Foi bem no Campeonato Argentino, chegou nos playoffs ali, eliminou o Boca, mas depois foi eliminado pelo Platense, que foi campeão. Tem também o Lanús, que chegou na semifinal do ano passado, Fluminense, que tem boas campanhas aí, a gente sabe que é um time chato, e para mim o playoff mais complicado de todos, né? Bahia e América de Cali, com um confronto bem chato para os dois, e ficou ruim para o Fluminense, porque pegar qualquer um dos dois é muito chato para quem vier aí para eles. Mas tem algumas considerações a mais da Sula do que tá esperando? Cara, é isso. Eu tinha até esquecido de citar aqui no vídeo que a gente vai enfrentar o Cárdenas, né? Que você bem lembrou aí. O Sim. Cárdenas que joga no Bucaramanga. Então, para quem acredita aí, tem que ficar de olho na lei do ex também. Mas concordo, eu acho ainda, né, reforçando, que a chave do lado de lá tá um pouco mais complicada. Esse confronto Bahia-América de Cali, a gente acaba tirando do caminho, projetando final, tá? É difícil até falar que eu acredito que a gente chegue na final. É claro que eu quero, que eu vou torcer muito para que a gente chegue na final, mas é bom que dois dos adversários mais fortes do torneio como um todo, eles vão se enfrentar agora, na mesma fase que a gente. Então, um já fica pelo caminho, já pensando mais para frente aí, caso, se Deus quiser, a gente avance até a final. Mas concordo, a gente precisa ficar atento, principalmente nesses jogos mais fáceis, porque a gente enfrentou o Cienciano, que como o Samuel bem disse aí, a gente não venceu o Cienciano. E do nosso lado da chave, o Cienciano não é o melhor time. Então, assim, é bem provável até que ele fique pelo caminho já agora. Porque ele enfrenta um time com mais camisa do que ele, independente de quem quer que passe entre Bolívar e Palestino. Ele vai enfrentar um time de mais camisa e um time com mais futebol também, independente de qual dos dois passe. Então, assim, o jogo próximo da fase de playoffs aí da Sul-Americana é um jogo para ter muita atenção. Muita atenção. O Galo tem mania de entrar um pouco relaxado nesses confrontos ditos mais fáceis, e a gente não tem time para entrar dessa forma para achar que ganha na hora que quer. Enfim, acabou sendo um estorvo, são 2 jogos a mais num calendário já apertado e com um elenco muito curto, mas vai dar tudo certo se Deus quiser, a gente vai enfrentar o Godoy Cruz na próxima fase. E Bucaramanga, na Colômbia, não tem altitude, né? Eu tava vendo, é altitude de BH, então não tem muito problema, 900 metros lá de BH. E tava lembrando aqui que o Bucaramanga foi campeão colombiano em 2024. Quem era o técnico campeão? Rafael Dudamel, outro ex do Galo aí, campeão colombiano com o Bucaramanga. Então,
vamos ficar ligado, né? O time colombiano nunca é bobo, né? Os colombianos sabem jogar futebol. Não é como se fosse um venezuelano, né? Um peruano, dependendo, ou um boliviano, um dos piores. Mas os times colombianos sempre melhores tecnicamente até. Agora, passando para o segundo torneio, segundo sorteio que teve no dia, né? Que foi o sorteio da Copa do Brasil. O Galo pegou o Flamengo, né, na Copa do Brasil, foi até o segunda a sair. Teve até Paranaense, São Paulo, depois veio o Flamengo. Então, acho que o sorteio mais difícil de todos, né? Acho que era o pior que dava para esperar, porque eles estão com uma sequência boa contra o nosso time, contra o Galo, e de elenco é o melhor time do Brasil, né? Agora o Jorginho tá desembarcando agora no Rio de Janeiro. E quem tá vindo pro Galo é o Dudu. Dudu muito embaixo. O Jorginho ainda tava no Arsenal ali, sendo titular em vários jogos. E aí, o Yuri, pior cenário, o jogo que, se passar no acaso, chega grande, mas até para as metas orçamentárias do time, que era quase de final, eu posso dizer que complicou bastante, viu? Complicou bastante, Samuel. Ah, cara, é o pior dos cenários, tá? Eu, inclusive, cheguei a comentar em off com alguns amigos que eu preferia um clássico contra o Cruzeiro agora do Ah, que também. jogar contra o Flamengo de cara. Porque o clássico contra o Cruzeiro tem a questão da fase dele ser melhor, etc e tal, mas entra aquele componente da rivalidade local ali, e aquilo, o jogo muda completamente. A gente viu até no jogo agora pelo Campeonato Brasileiro. O time entra com, assim, eu não posso perder, eu não posso perder, eu não posso perder. E a gente sabe que um mata-mata isso faz bastante diferença. Assim, o clima é de pessimismo de praticamente 10 em cada 10 atleticanos que você encontrar aí pela rua. Eu acho que ninguém vai dizer hoje que a gente vai passar por cima do Flamengo, que a gente vai tratorar, não sei o que, tal, tal. Como você até poderia ouvir algum um ou outro torcedor dizer na final da Copa do Brasil. Eu acho que vir de um jogo desse no mata-mata logo após esses dois traumas que a gente teve no fim do ano é ainda um contexto muito pior, um contexto que desfavorece ainda mais, porque agora você ainda tem aquela coisa de que, porra, acabamos de jogar uma final com esses caras e se não fosse o goleiro a gente teria tomado uma goleada. Enfim, os caras comemoraram aqui dentro da nossa casa. Pode ser que mais uma vez, em mais uma competição de mata-mata, os caras venham aqui e, enfim, fazer festa dentro da nossa casa. Eu espero, aí é que entra o contexto. O que eu me apego nesse momento? É mais misticismo do que bola, tá? Mas eu me apego a que todo esse contexto, a gente chega como azarão, para ser bem sincero, a gente chega como franco atirador. Eu acho que a gente passar desse confronto é uma surpresa, e é nesse fator que eu aposto, porque o time vai muito desacreditado. O time vai muito desacreditado. Então, assim, a gente até fala em reforços e tal, os jogos vão ser depois da Copa do Mundo de Clubes aí e tal, mas já vieram entrevistas até do próprio Paulo Brax falando que, enfim, a janela não vai ser tão movimentada assim, talvez a gente tenha pouco. A gente deu informação aqui na bancada de algumas sondagens que o Galo andou fazendo. O Vitinho era um deles, a gente deu essa notícia essa semana aí. Quem quiser conferir lá no nosso Twitter, dá uma passada lá que você vai ver. Outros jogadores também foram sondados. A gente tem aí a informação de que o Atlético monitora alguns jogadores para algumas posições. Essa não é uma informação só nossa também. Outros canais aí também já deram essa notícia. Mas enfim, o Atlético tem monitorado alguns, mas sendo bem sincero, é que é mais feeling do que informação. Ah, eu não acho que a gente vá fazer uma janela para mudar o patamar do time. Eu acho que a gente vai fazer, se fizer uma janela minimamente aceitável, é uma janela para preencher lacunas. Eu tenho medo de que nem isso a gente faça, tá? Eu tenho medo de que nem todas as lacunas que a gente precisa preencher hoje, pelo menos no time titular, a gente preencha. Então veja bem, a gente vai para um confronto contra o
o elenco mais extenso do Brasil, o melhor elenco do Brasil, o elenco mais forte, com um time ainda faltando peças. Eu não estou falando nem de peças de reposição, estou falando do time titular. A gente não tem jogadores para todas as posições sequer no time titular. Então, assim, me preocupa bastante. Agora, eu falei, chamei uma galera ali, falei, cara, a gente vai nesse jogo só pela resenha. Vamos lá para, enfim, o que vier é isso, sabe? A gente tá entrando como franco atirador, já aceitei meu lugar de franco atirador. Acho que é dificílimo, acho que é o pior dos cenários possíveis. Eu preferia enfrentar um clássico, mesmo com o momento atual do rival, do que enfrentar o Flamengo agora de cara. Mas, enfim, vieram e a gente vai, enfim, a gente vai estar ali torcendo para que dê certo. Acredite ou não, a gente vai estar ali torcendo para que dê certo. E a galera em campo que se vire, né? A gente vem um desempenho muito ruim do time mesmo. Isso até desanima a torcida nessa questão. E o Flamengo vai jogar o Super Mundial agora, né? E o Galo vai ter um mês aí parado para arrumar o time. Obrigação do Cuca arrumar esse time. Até mesmo sem reforço, o time tem que jogar melhor, porque tá jogando muito mal. Não é uma vitória que apaga o que o time vem jogando mal. Apesar que a vitória já valeu bastante, né? Os 3 pontos. Só que os reforços do Galo, eu tenho medo que sejam menos do que o do Flamengo, né? Porque o Flamengo, mesmo tendo um time já bem montado, com várias opções, eu acho que é capaz de trazer mais jogadores, até em quantidade e qualidade, do que a gente. E isso é péssimo, né? Toda essa questão, o investimento do Flamengo é gigantesca, que o discurso é contrário, né? O discurso é de fechar a torneira. Espero que esse sorteio tenha mudado alguma coisa. Eu vi os atleticanos falando isso, que vai que esse sorteio muda alguma coisa na cabeça deles, mas eu duvido. Eu duvido bastante, viu? Que isso, eu acho que é até uma boa desculpa para eles, caso seja eliminado, de falar que pegou o time mais caro do Brasil e acontece isso, aquilo, não era favorito e tá tudo bem. Eu não duvido de nada. E a gente decide o jogo em casa, como você estava falando. Muito importante a gente, pelo menos, ter uma dignidade, né? Porque a torcida não teve essa dignidade na final da Copa do Brasil do ano passado. Não teve. Foi 2 amassos em 2 jogos. Não teve equilíbrio nenhum. Então é o mínimo que a gente espera, né? O Galo pode até ser eliminado, que é o mais provável em porcentagem, né? Porque o time do Flamengo hoje é melhor. Só que o mínimo que espera é a luta, um time equilibrado em campo, time taticamente correto, que para diminuir essas chances, né? E talvez pegar uma classificação que seria muito boa, seria heróico até, por tão mal que o Galo vem jogando e a diferença de investimento hoje, que tá os dois times, né? Mas é isso, a gente, quando chegar mais perto até, tem bastante tempo até lá, né? A gente vai ter uma sequência dura e acreditar, mas quando chegando mais perto a gente comenta melhor, que a gente vai ter mais parâmetro e noção de como vão estar os dois times, né? A gente não sabe o que vai acontecer no Mundial, não sabe como vai ser a janela do Galo, então tem muitas mudanças pela frente. E quero agradecer a todo mundo que viu esse vídeo até aqui, dê um like no vídeo, se inscreva no canal que é importante. Estamos indo para os 19 minutos de vídeo, agradecer. E a bancada encerra mais um vídeo do canal, falando sobre o sorteio da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E a gente aparece aí de novo, que tem um tempinho aí, né? Vai ter data FIFA. Então, até mais. Com Deus. Falou. Falou, Yuri. Falou.